Bem, preparado para mais uma aula de geografia? Caderno, caneta, lápis, já está tudo aí? Então vamos começar. A aula de hoje, como você já está vendo, é sobre o Afeganistão. E com essa aula de hoje, a gente encerra aquele conjunto de conflitos do Oriente Médio, que nós estamos falando sobre eles desde o início do ano. Nós já abordamos a questão de Israel e Palestina, já falamos da guerra do Irã e do Iraque, nós já falamos também da guerra do Golfo, falamos da invasão ao Iraque e agora a gente vai falar sobre a invasão ao Afeganistão. E a partir daí a gente encerra o conjunto de conflitos do Oriente Médio, tá? Hoje, dentro do contexto da invasão do Afeganistão, nós vamos abordar literalmente a importância desse país. Esse país tem uma importância geoestratégica, né? Bem interessante. Nós vamos falar também do grupo terrorista Al-Qaeda e da personagem, né, do Osama Bin Laden, tá certo? Para começar, eu acho importante falar algumas coisinhas para vocês. E aí, só para ilustrar, tá a bandeira do Afeganistão, tá o mapa, para a gente poder entender um pouco dessa questão da localização do Afeganistão. O Afeganistão vai ter um papel interessante desde o contexto da Guerra Fria. E aí é interessante lembrar que esses países, né, ao redor do Afeganistão, com exceção do Irã e da Índia, né? Então, vocês estão acompanhando ali comigo Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. Foram países que fizeram parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, da União Soviética. Então, a proximidade do Afeganistão à União Soviética vai trazer uma questão histórica muito relevante para o entendimento da importância do Afeganistão dentro do contexto geopolítico mundial. Na foto abaixo, eu coloco a foto de uma montanha, mostrando para vocês que o relevo do Afeganistão é um relevo extremamente acidentado. É um relevo com muitas montanhas e isso também vai ser interessante porque isso vai causar uma certa dificuldade da tropa dos Estados Unidos na captura, na busca pelo Osama Bin Laden, inclusive até para acabar com o grupo terrorista Al-Qaeda. Do outro lado, eu coloco para vocês, são mulheres vestidas de burca. Nós não falamos disso ainda, vamos falar na nossa próxima aula, quando eu for falar com vocês sobre apropriação cultural, mas dentro do regime islâmico, né, e também da religião muçulmana, que muitas vezes a religião muçulmana são países teocráticos, e o Afeganistão é um país teocrático. Giza, esqueci o que é um país teocrático. País teocrático é aquele país onde religião e política não se separam, né? Teocrático, poder de Deus. Então, os países teocráticos são países onde a religião ela é completamente inserida dentro das questões políticas do país. O Afeganistão é assim. E burca é essa vestimenta das mulheres que cobre todo o corpo da mulher, só deixando uma tela aqui. E essa tela é exatamente óbvio para elas poderem enxergarem e caminharem. Mas existem outros tipos, né, de vestimentas para as mulheres que sempre vão estar com um véu. Vou chamar de véu, mas para eles chamam de jihab. Existe o jihab, que é um jihab que só coloca aqui a cabeça, existe outro que fecha e deixa os olhos à mostra, e o mais radical de todos é a burca, que é exatamente esse costume de que a mulher não pode mostrar nenhuma parte do seu corpo. A foto acima é uma plantação de papoula. Papoula é uma plantação, é uma planta, mas o grande problema da papoula é porque a papoula é a matéria-prima para fazer dois narcóticos, ou seja, duas drogas ilícitas, o ópio e a heroína. E nós vamos ver que a produção de ópio e a produção de heroína é extremamente importante porque essa produção, esse tráfico de drogas é que financia o grupo terrorista Al-Qaeda. Então, num primeiro instante,
É interessante entender a localização do Afeganistão, é interessante entender o relevo do Afeganistão e algumas questões culturais. O Afeganistão é tido como um dos países mais pobres do mundo. É um país de baixíssimo IDH. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida do Afeganistão é em torno de 45 anos. Então, se a gente retomar o estudo sobre expectativa de vida, não é bola de cristal, já conversamos sobre isso, mas é um estudo que reúne análises de condições de saúde, condições de educação, condições de moradia, condições de emprego, condições, né, de alimentação. Então, essa análise de todas essas situações oferecem para os pesquisadores uma estimativa de idade. Está dentro da questão do IDH. Então, o Afeganistão, infelizmente, reúne condições para que uma pessoa viva somente até os 45 anos de idade. Para fazer um parâmetro, países desenvolvidos da Europa, a expectativa de vida chegam aos quase 90. Japão, 95. O Brasil está com expectativa de vida de 74 anos de idade. Então aí a gente já percebe que é um país extremamente pobre. Também é pobre por conta de questões geopolíticas. Como o Afeganistão é um país que vive sempre com conflitos, isso prejudica. Vamos sempre lembrar isso. Uma guerra, ela sempre prejudica o desenvolvimento socioeconômico de um país. Por quê? Todo o dinheiro que poderia estar sendo investido em áreas sociais estão voltados para questões de guerra. Isso quando o país tem uma unidade e está envolvido com uma guerra, por exemplo, com outro país. Agora, imagina quando a guerra ela é interna, ou seja, uma guerra civil. Não é? Essa é uma diferença interessante, é um conceito interessante para vocês terem. Quando a gente fala de guerra civil, nós estamos falando dos civis, ou seja, dos moradores, da população daquele país. Então, é um grupo contra outro grupo, ou 3 grupos que brigam entre si, ou até mais. Mas você não tem um poderio militar versus outro poderio militar. E aí eu estou falando de uma guerra militar, é uma guerra entre 2 estados, não é? 2 estados-nação. Quando eu falo de guerra civil, eu estou falando de uma guerra dentro do próprio país. E aí você não tem unidade. Imagina governar dentro de um país que tem 2 ou 3 grupos brigando para saber exatamente quem vai ser o líder. Então é óbvio que as ajudas necessárias para o desenvolvimento, de desenvolvimento social e econômico são praticamente inexistentes. E é essa realidade que passa o Afeganistão. O Afeganistão é um país que tem grupos étnicos diferentes e que trazem questões bem, bem importantes. Mas vamos começar. Eu falei com vocês que o Afeganistão ficava próximo, né, de países que compunham a União Soviética. Tajiquistão, Turcomenistão. E aí eu coloquei um texto para vocês que de 1979 até 1989, a União Soviética invade o Afeganistão. É claro, como assim invade, Giza? Literalmente. A União Soviética, quando nós estudamos União Soviética no ano passado, eu coloquei para vocês que o próprio nome já está dizendo, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa união, nós precisamos entender que alguns países se uniram espontaneamente a essa ideia desse grande país socialista, comunista, e outros países foram invadidos. O governo central da União Soviética, ou seja, Moscou, invadiu alguns países. E houve essa invasão ao Afeganistão, que é um país árabe, muçulmano, persa, muçulmano. E o que acontece? É claro que essa invasão do Exército Vermelho é como era chamado o exército da União Soviética, essa invasão, ela não foi uma invasão altamente pacífica. É óbvio que houve resistência por parte dos afegãos. E essa resistência, ela começa principalmente com um grupo de guerrilheiros chamado de Mujahideen.
né? Que são, Mujahideen é a palavra que significa guerrilheiros. E esses guerrilheiros, eles lutavam pela jihad. E o que é a jihad? A jihad é uma guerra santa. O que significa guerra santa? Não tem nada a ver com aquela guerra santa em relação a Israel e Palestina. A guerra santa de lá é uma. Mas a ideia no mundo árabe muçulmano é que, como eles são países teocráticos, ou seja, como religião e política não se desassociam, toda vez que o país está em conflito, é sobretudo um conflito religioso. Eles estão também lutando em nome de Alá. Então, por isso que a jihad é chamada de guerra santa. E é uma coisa extremamente interessante. Se eu tenho um grupo de guerrilheiros que é uma resistência contra o Exército Vermelho, ou seja, o exército da União Soviética, então, numa época de mundo bipolar, onde a União Soviética vai invadir um país e esse país tem um grupo de resistência, é muito claro a gente entender que quem vai financiar esse grupo de resistência é os Estados Unidos, tá? E aí a CIA vai treinar, vai fornecer treinamentos, vai fornecer armamentos para que esse grupo de terroristas possam prejudicar ou até mesmo retardar a invasão da União Soviética. E aí você pode perguntar, mas por que os Estados Unidos se meteu nisso? Por dois motivos muito interessantes. Primeiro, porque havia uma disputa hegemônica na época do mundo bipolar. Quem era mais poderoso, União Soviética ou os Estados Unidos? Então, os Estados Unidos não ficava agradado, não era de bom grado aos Estados Unidos saber que a União Soviética estava ganhando cada vez mais territórios. Esse, primeiro motivo. Segundo motivo, se a gente retornar no mapa do Afeganistão, e eu não preciso retornar, porque eu já pedi para que vocês estudassem o mapa, o Afeganistão fica muito próximo ao Irã. Irã, grande produtor de petróleo. Então, se os Estados Unidos não contivesse a invasão da União Soviética, a União Soviética ficaria muito mais próxima ao Irã, que ficaria muito mais próximo do Kuwait, do Iraque e chegando talvez, quem sabe, à Arábia Saudita. Então era importante para os Estados Unidos manter a produção de petróleo do Oriente Médio para o lado ocidental. E aí nós já vimos tudo isso, né? Já vimos a questão do fortalecimento da OPEP, do acordo com a Arábia Saudita. Então é interessante que vocês saibam, em relação ao Afeganistão, que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Conseguiu invadir? Conseguiu. O Afeganistão, então, passou a fazer parte da União Soviética? Sim, exatamente. De 1979 até 1989, o Afeganistão era parte da União Soviética. Os Estados Unidos gostou disso? Não. O que os Estados Unidos fez, então? Treinou um grupo de guerrilheiros, o Mujahideen, para poder conter a invasão da União Soviética. Óbvio que não surtiu o efeito, ok? O Exército Vermelho conseguiu invadir o Afeganistão. Eu falei para vocês que isso foi até 1989. De 1989 até 1992, a União Soviética estava sendo desmantelada, ou seja, a União Soviética foi se desmembrando, ela foi acabando. E os países que foram invadidos, como o Afeganistão, por exemplo, se tornaram independentes. Mas aí vem uma grande pergunta. Agora eu sou independente, quem vai governar esse país? Quando a gente tem uma unidade cultural, ou seja, quando a gente tem um grupo étnico que é uma maioria, a tendência, o caminho para esse governo democrático, ele é menos conflituoso. Mas isso não é o que acontece no Afeganistão. O Afeganistão, como eu coloquei para vocês aí, tem duas etnias que são bem significativas, são bem representadas. Nós temos uma população, número populacional grande de ambas as etnias, a Tadjik e a Pashtun. E essas duas
etnias começaram a brigar. Então foi instaurado após a invasão, né, da União Soviética. Então vamos lá, a União Soviética invade, eu tenho um conflito. A União Soviética permanece, o Afeganistão permanece sendo parte da União Soviética. Acaba a União Soviética, o Afeganistão é conduzido para um governo democrático para fazer um investimento nas áreas socioeconômicas? Não. O que acontece com o Afeganistão? De 1992 até 2001, o Afeganistão está mergulhado numa guerra civil. E essa guerra civil tem como intuito o quê? Saber qual das duas etnias iria governar o país. O que acontece? Enquanto eu tenho duas etnias que estão promovendo uma guerra civil, eu tenho um outro grupo. Qual grupo é esse? Os Mujahidins. Aquele grupo da Jihad. Eles se formam e eles se fecham e formam um grupo chamado de Talibã. Esse grupo Talibã, ele é um grupo, então, com integrantes extremamente religiosos. Extremamente religiosos e violentos. Enquanto o país está mergulhado numa guerra civil, eles vão começando a ganhar espaço. Eles vão começando a ganhar terreno. Até que acontece o seguinte: o grupo Talibã se autoproclama governante do Afeganistão. Então, prestem atenção que história de país, né? Que história extremamente complicada. Um país pobre, um país que é alvo de uma invasão, um país que, quando fica livre dessa invasão, mergulha numa guerra civil essa que resulta na ascensão de um grupo islâmico extremista, extremamente religioso. Quando a gente fala de extremismo, e geralmente grupos terroristas são extremistas, por que a gente está falando? Por que a gente usa esse adjetivo? A gente usa esse adjetivo porque é extremamente importante que vocês entendam que eles fazem tudo. Eles são extremamente radicais. A ideologia deles é a única ideologia que precisa prevalecer. Não há espaço para diálogo, não há espaço para outra ideia, para uma outra composição que seja diferente do que eles propõem. Então, o grupo terrorista, né, Talibã, e eu posso chamá-lo de grupo terrorista, o grupo terrorista do Talibã, extremamente religioso, eles colocaram um regime de governo tão forte, mas tão forte no Afeganistão, que eu fiz questão de mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem é uma imagem de um Buda. E essa imagem de Buda era uma imagem extremamente antiga, né? E que Buda, né? Buda, budismo, outra religião. E o Talibã é extremamente religioso. Eles são muçulmanos. O que eles fizeram com esse monumento? Eles simplesmente destruíram esse monumento. Porque, para eles, nenhuma outra ideia além do Islã, ou seja, nenhum outro livro além do Corão, nenhuma outra regra além daquelas escritas na Sharia. Diz o que é Sharia mesmo? Sharia é aquele conjunto de normas que existe, de comportamento que existe dentro da religião islâmica, da religião muçulmana. Então, eles inclusive destruíram vários monumentos, mas esse foi o mais significativo, monumentos que eram representativos de outras religiões, de outro momento histórico daquele território. Mas eles não tiveram o menor problema em destruir e deixar bem claro para a população que, a partir de agora, tão pura e simplesmente se deve seguir as normas do islamismo. E esse grupo Talibã, ele dá origem a um grupo terrorista chamado Al-Qaeda ou Al-Qaeda. A pronúncia está certa. Esse grupo terrorista
é o grupo liderado pelo Osama Bin Laden. E o que acontece? Há registros de uma embaixada da Embaixada dos Estados Unidos no Quênia, que teria sido bombardeada em 1998. O Pentágono, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, atrelaram ao grupo Al-Qaeda a autoria desse atentado à embaixada no Quênia. Como retaliação, os Estados Unidos bombardeou o Afeganistão, também em 1998. E aí, em retaliação a esse bombardeio ao Afeganistão, a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, teria cometido o maior atentado terrorista da humanidade. E esse atentado terrorista, todo mundo conhece, é o atentado de 11 de setembro, atentado também chamado de atentado às Torres Gêmeas. Vocês estão vendo aí que tem fotos das torres e tem fotos do Pentágono. No Pentágono foi um carro-bomba e nas torres foram 2 aviões. 2 aviões foram sequestrados e 2 aviões foram lançados de encontro a essas 2 torres. Essas 2 torres, obviamente, tiveram explosão, vocês estão vendo aí na foto, e depois essas 2 torres desabaram, causando assim o maior atentado terrorista da história da humanidade. Por conta desse atentado, de 11 de setembro de 2001, e isso eu já expliquei para vocês no vídeo em relação à invasão ao Iraque, existe uma norma de países signatários da ONU. Você não pode atacar nenhum país sem a permissão da ONU, sem que o Conselho de Segurança se reúna, discuta e debata. Agora, quando o seu país é atacado, você pode revidar sem o menor problema. E foi isso que os Estados Unidos fez. A partir de 2001, depois do atentado de 11 de setembro, o que o governo dos Estados Unidos, e quem governava era o George Bush filho. O que o governo dos Estados Unidos fez? Obviamente, invadiu o Afeganistão. E invade o Afeganistão com o intuito de acabar com a Al-Qaeda. E o nome que se dá a essa invasão ao Afeganistão é exatamente essa: guerra contra o terror, guerra contra grupos terroristas. Aqui na tela eu coloquei para vocês a foto do Osama Bin Laden e depois a foto do Mullah Omar. O nome dele não é Mullah. Mullah é o nome que se dá ao líder religioso. Então, Osama Bin Laden foi capturado em 2011. Então, prestem atenção que os Estados Unidos invade o Afeganistão em 2001 e só vai capturar Osama Bin Laden em 2011. Essa captura de Osama Bin Laden em 2011 foi no governo do Barack Obama. Foi uma captura que foi muito comemorada no mundo inteiro, mas é uma captura ainda hoje cercada de muitos detalhes que não foram esclarecidos. Porque, diferente do que vimos com Saddam Hussein, que foi capturado, foi preso, foi julgado e foi condenado à morte por enforcamento, o Osama Bin Laden foi capturado e logo em seguida, segundo fontes dos Estados Unidos, o pronunciamento oficial do governo Barack Obama foi de que Osama Bin Laden foi capturado e que o seu corpo foi jogado no mar. Que mar? Em qual navio? Por quê? Por que mataram? Por que não prenderam? Nada disso o governo estadunidense comenta. A única coisa que se sabe é que Osama Bin Laden foi morto em 2011. A partir da morte de Osama Bin Laden... e aí vocês podem perguntar, nossa, Giza, os Estados Unidos levou tanto tempo, 10 anos, para poder capturar o Osama Bin Laden. Lembra que eu comentei com vocês que o terreno do Afeganistão é muito acidentado, com muitas montanhas? Então, existem muitas grutas naquela região. E como é uma região que é povoada há muitos anos, antes de Cristo, inclusive, a população local conhecia muito bem aquele terreno.
E isso é uma vantagem. Quando você está numa guerra, o conhecimento geográfico, o conhecimento do terreno é extremamente importante para você poder ganhar essa guerra. E os Estados Unidos não tinham esse conhecimento. E vamos lembrar que o Osama Bin Laden era o líder de um grupo terrorista que fazia parte de um governo, ou seja, do Talibã. Então, além de não ter conhecimento do terreno, o Osama Bin Laden era tido como um herói nacional. Então, toda a população praticamente defendia o Osama Bin Laden. A partir da morte do Osama Bin Laden, da captura do Osama Bin Laden, um outro líder assume a Al-Qaeda. E esse líder é exatamente o Mohammed Omar, que morre em 2013. Giza, então já que eles foram capturados e foram mortos, os Estados Unidos sai do Afeganistão? Não. Os Estados Unidos tenta diminuir a força do Talibã, colocando um presidente, tá aí, Hamid Karzai, que é um presidente que não é do Talibã. Entretanto, o Talibã vai aceitar isso? Não. Então, o que a gente tem a partir de 2011, a partir de 2013? Outra guerra no Afeganistão. Que guerra é essa? Os Estados Unidos contra o Talibã. Então, prestem atenção. Desde 79 que o Afeganistão vem vivendo em seu território com conflitos atrás de conflitos. E é óbvio que esse mosaico de conflitos, né, vai prejudicar o desenvolvimento socioeconômico do Afeganistão. Com o desenrolar dessa guerra dos Estados Unidos contra o Talibã, muitas coisas foram acontecendo. Então, nós estamos em 2020. E essa notícia, os Estados Unidos começam a retirar tropas de 2 bases do Afeganistão após acordo com o Talibã. Isso ocorreu em 2020. Então, eu estou falando de um conflito que já dura, né, praticamente uma década. 2011, a gente está falando de 2001, os Estados Unidos invadem, em 2011 captura Saddam Hussein, em 2011 começa literalmente uma guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, contra o Talibã, e essa guerra está durando 10 anos praticamente, a gente está em 2020, praticamente 10 anos. E aí, com Donald Trump, há um acordo. E qual é esse acordo? O acordo é que o Talibã deixe o governo agir, o governo do presidente que eu mostrei para vocês anteriormente, que o Talibã não cometa mais nenhum atentado terrorista. Em contrapartida, os Estados Unidos vai se retirar do Afeganistão. Para vocês terem uma ideia, no início dessa retirada, os Estados Unidos tinham 12 mil soldados no Afeganistão. 12 mil. Com 20 bases militares. Donald Trump já reduziu esse número de 12 mil para 8.600 soldados aproximadamente e o fechamento de 5 das 20 bases militares que os Estados Unidos têm no Afeganistão. É a maior guerra que os Estados Unidos já travou na história do país. Então, imagine a quantidade de dinheiro, imagine a quantidade de esforços que os Estados Unidos vem fazendo com essa tentativa de guerra contra o terror. O que acabou acontecendo? Por conta desse conflito com a Al-Qaeda, um grupo que fazia parte da Al-Qaeda sai da Al-Qaeda e funda um outro grupo terrorista. E esse outro grupo terrorista é chamado de Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, ele nada mais é do que uma parte integrantes do grupo Al-Qaeda que resolveram espalhar terror pelo mundo. Nós vamos falar do Estado Islâmico, como eu disse no início dessa aula, próximas aulas, quando a gente vai falando de guerra da Síria ou até de conflitos na África. Mas é só para vocês terem essa ideia, tá?
Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é exatamente vocês pensarem assim: nossa, quer dizer então que os Estados Unidos só quer tirar o Talibã só porque o Talibã é um grupo extremista que não permite que as mulheres saiam à rua sozinhas, que as mulheres tenham que usar burca, que o homem tenha que usar barba. Então os Estados Unidos está só protegendo a população afegã? Enfim, isso é o que o governo dos Estados Unidos diz. Mas, na verdade, nós temos uma outra questão muito importante. O Afeganistão em si não tem tanta riqueza natural. Só que o Afeganistão, ele tem uma posição estratégica. Eu falei isso com vocês no início dessa aula. No primeiro mapinha, está em vermelho, um traço, né, que seria um gasoduto do Mar Cáspio passando, né, pelo Turcomenistão, passando pelo Afeganistão e chegando no Paquistão. O Mar Cáspio tem uma reserva imensa de petróleos e derivados e de hidrocarbonetos, digamos assim. E lá no Paquistão existe um porto, 2 portos, na verdade, importantes. E qual a ideia dos Estados Unidos? Construir esse gasoduto, porque no mapinha de baixo tá dando para vocês verem qual é a rota completa. Sai do Mar Cáspio, passa pelo Oceano Índico, passa pelo Mar Mediterrâneo, né? Alimenta a Europa com petróleo e depois segue para os Estados Unidos. Essa construção desse gasoduto começou em 1998. Fontes dizem que o Osama Bin Laden atacou a embaixada dos Estados Unidos no Quênia porque havia entre o governo do Talibã e o governo dos Estados Unidos um acordo que o Afeganistão receberia dinheiro para investimento nas áreas sociais. Entretanto, o Afeganistão recebeu em torno de 34 milhões de dólares para essa área social. E os Estados Unidos financiou com 400 milhões de dólares o exército do Afeganistão. O que eu quero dizer com exército? Aparelhou, deu armas, equipou o exército do Afeganistão. E por que os Estados Unidos teria feito isso? Teria feito isso exatamente porque o exército, obviamente, responde ao governo. O governo seria um governo que teria um acordo com os Estados Unidos. Então, esse exército iria proteger essa construção desse gasoduto. Osama Bin Laden, por não concordar com isso, teria atacado a embaixada dos Estados Unidos no Quênia. Como resposta, os Estados Unidos interrompe a construção do gasoduto e bombardeia o Afeganistão. Em resposta a esse bombardeio ao Afeganistão, o Osama Bin Laden quer mostrar para o mundo que os Estados Unidos não é essa grande potência. Vamos lembrar que depois do fim do mundo bipolar, os Estados Unidos ganha o status de maior potência do mundo. E o Osama Bin Laden, em vários anúncios que ele fez depois do atentado, ele diz que ele queria mostrar para o mundo que os Estados Unidos não era essa grande potência. E aí o que ele faz? Ele literalmente faz o atentado de 11 de setembro. E aí vocês podem perguntar, caramba, Giza, mas é uma volta danada desse gasoduto, né? Sair do Mar Cáspio, passar pelo Afeganistão, chegar no Paquistão, passar pelo Oceano Índico, passa ali pelo Golfo, passa pelo Mar Mediterrâneo, até chegar no Oceano Atlântico. Não teria uma outra rota mais interessante? Teria. Tá em roxo, não sei se está dando para vocês verem, mas teria uma rota que sai do Mar Cáspio, vai direto para o Mar Mediterrâneo e do Mar Mediterrâneo vai para os Estados Unidos. Só que essa rota passa pela Rússia. E aí eu não preciso dizer nada para vocês, né? Vocês realmente acham que os Estados Unidos iriam investir em um gasoduto que passaria pela Rússia? Não. Então é muito mais interessante para os Estados Unidos investir num gasoduto que vai passar por territórios que ele controla, tá certo? E aí nós temos
algumas teorias em relação ao Afeganistão, que são teorias, que são teorias até importantes para a gente poder estudar. Uma teoria é de que Osama Bin Laden foi treinado pela CIA. E por que existe essa teoria? E aí, teoria é quando algo não foi comprovado, ok? Essa teoria existe por um único motivo. O Osama Bin Laden é extremamente religioso e era um murradinho. Então, se há comprovação de que a CIA financiou os guerrilheiros, treinou os guerrilheiros para conter a invasão da União Soviética, e se Osama Bin Laden se torna líder de um grupo terrorista, faz sentido acreditar que o Osama Bin Laden foi treinado pela CIA. Então, isso é uma teoria. Uma outra coisa importante é que o Osama Bin Laden é de uma família extremamente rica. Era de uma família extremamente rica. É a família mais rica da Arábia Saudita depois da família real saudita. Então, a gente tem o rei da Arábia Saudita e depois da família saudita, a família mais rica é exatamente a família Bin Laden. O pai do Osama Bin Laden é o maior construtor, o dono de empreiteiras. Todos os portos, todas as refinarias, todas as estradas, todos os aeroportos da Arábia Saudita foram construídas pela família do Osama Bin Laden. E, por isso, existe uma outra teoria extremamente importante que mostra que o atentado de 11 de setembro não era totalmente desconhecido pelo governo dos Estados Unidos. E por que isso? Simples. Porque a família saudita é amiga, dos governos dos Estados Unidos. Se a família do Osama Bin Laden é braço direito do governo saudita, óbvio que também é braço direito do governo estadunidense. O Osama Bin Laden estava no Afeganistão. E por que o Osama Bin Laden estava no Afeganistão? Porque ele é extremamente religioso. Então, há uma questão muito importante. Eu, no final dessa aula, vou indicar para vocês alguns filmes. Existe um documentário que mostra algo bem, no mínimo, curioso. A partir do atentado de 11 de setembro, logo depois do atentado, o governo dos Estados Unidos fechou o céu dos Estados Unidos. O que significa isso? Nenhum avião entrava e nenhum avião saía dos Estados Unidos. Só que tem documentos mostrando que no dia 12 de setembro de 2001, ou seja, um dia depois do atentado, um único avião saiu dos Estados Unidos. E esse único avião que saiu dos Estados Unidos para a Arábia Saudita. Quais pessoas estavam nesse voo? Integrantes da família do Osama Bin Laden. Então, é curioso isso, né? O Osama Bin Laden, o responsável pelo maior atentado. A família dele estava nos Estados Unidos. O que o governo dos Estados Unidos faz? Permite que a família saia dos Estados Unidos e vá para a Arábia Saudita? Então, isso é uma situação extremamente interessante, é uma curiosidade que, acredito eu, a gente só vai saber desses dados, se é verdade ou se é simplesmente teoria conspiratória, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, tá bom? Agora vamos à revisão da aula de hoje. O Afeganistão é um país com baixo DH, teve a ascensão de guerrilheiros, esses guerrilheiros receberam treinamento e investimento dos Estados Unidos, receberam esse treinamento para conter a invasão da União Soviética. Não deu certo, a União Soviética conseguiu anexar o Afeganistão, a sua ordem. Depois do fim da Guerra Fria, o Afeganistão se torna independente, mas aí a gente tem aquela guerra civil entre os dois grupos étnicos que favorece o fortalecimento do grupo do Talibã. Aparece o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, ele não vai concordar com a quantidade de dinheiro que é investido no Afeganistão para a construção do gasoduto nos anos 90.
Ele então ataca, com o grupo Al-Qaeda, ataca a embaixada dos Estados Unidos no Quênia. Em resposta, os Estados Unidos ataca o Afeganistão. Por conta disso, Osama Bin Laden teria então atacado os Estados Unidos. Depois disso, os Estados Unidos entra em 2001 no Afeganistão, permanece no Afeganistão até os dias de hoje. O Afeganistão, então, vive literalmente uma guerra civil, tá bom? Essa é a história do Afeganistão. É muito complicado a gente conversar ou entender a dinâmica geopolítica do mundo atual sem ter essa ideia do Afeganistão, ok? E aí, ainda tem essa questão do surgimento do Estado Islâmico, que é um outro grupo terrorista que eu vou falar na próxima aula. Outra coisinha, falei para vocês, negociação entre governo do Afeganistão, grupo terrorista e Estados Unidos. Esse acordo, ele é um acordo que está sendo pressionado muito internamente. A população dos Estados Unidos, os políticos dos Estados Unidos, a própria economia dos Estados Unidos não aguentam mais essa guerra. Porque, na verdade, é uma guerra extremamente complicada. Porque não é uma guerra contra uma pessoa, não é uma guerra contra um país. O objetivo, ele não é um objetivo concreto, tão palpável. Os Estados Unidos não está no Afeganistão para controlar o Afeganistão tão pura e simplesmente e a partir dali tornar um território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está no Afeganistão para matar uma pessoa. Os Estados Unidos entra e mostra para o mundo que ele está nessa guerra para acabar com o terrorismo. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. A violência de grupos terroristas aumentou, inclusive fazendo uma dissidência. Ou seja, vocês estão lutando contra a Al-Qaeda, que é do Talibã? Então eu vou fazer um subgrupo da Al-Qaeda, que é chamado de Estado Islâmico. E esse grupo Estado Islâmico, ele é muito mais violento do que o grupo Al-Qaeda. Então, na verdade, a pergunta que se faz, que o mundo faz, e sobretudo a população dos Estados Unidos faz para os governantes dos Estados Unidos é: por que nós ainda estamos gastando dinheiro, gastando pessoal numa guerra que já vimos que a gente não tem como ganhar? Então, é essa a situação que força o governo do Donald Trump a se retirar do Afeganistão. Só que, do mesmo jeito que aconteceu com o Iraque, os Estados Unidos entra, se mantém, causa um caos e depois se retira. A pergunta que fica é: como vai ficar o Afeganistão, a população afegã, depois que os Estados Unidos se retirar totalmente do Afeganistão? A gente não sabe. E aí eu tenho uma indicação de 3 filmes para vocês. Não há nenhuma necessidade de fazer relatório, não vai ter questão de uma atividade, de uma avaliação em relação a esses filmes. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem esses filmes para vocês começarem a aprender a assistir filmes com uma outra postura. Cinema é sempre maravilhoso. Consumir arte é essencial para a nossa vida. Mas é muito bom a gente começar a assistir filmes buscando as referências desses filmes, buscando a referência com fatores históricos e geográficos, geopolíticos que vocês já estudaram, tá? Então, quem já assistiu, eu peço que assistam novamente. É um romance, é baseado num livro de um autor afegão, né, chamado Khaled Khomeini, e não é nada disso, é Khaled Hosseini. Khomeini é o Ayatollah lá do Irã, confundi tudo. Que é o filme O Caçador de Pipas. É a história, a história da amizade entre 2 amigos, exatamente no momento em que está ocorrendo a invasão da União Soviética ao Afeganistão. Então, a invasão da União Soviética ao Afeganistão não é a história principal do filme. A história principal do filme é exatamente a amizade entre esses 2 amigos que são de etnias diferentes. Mas
a história se desenvolve tendo como base o cenário político da época da invasão da União Soviética. Então é um filme muito interessante de se ver. O outro filme, chamado Hora Mais Escura, A Hora Mais Escura, é um filme de guerra, que é um filme baseado em fatos reais a respeito da captura do Osama Bin Laden. Então esse filme, ele foca qual foi a ação de guerra, qual foi a ação do exército dos Estados Unidos a partir do momento que descobre a localização do Osama Bin Laden e designam uma super tropa de elite para capturar o Osama Bin Laden. Então esse é um filme extremamente importante também para que vocês assistam. E um outro filme, ele é um documentário, e um documentário é um filme tendo como base fatos reais, ok? Feito por esse cidadão que está aí na capa, chamado Michael Moore. O nome do documentário é Fahrenheit 11 de Setembro, que é um documentário que vai, literalmente, levantar hipóteses não respondidas pelo governo dos Estados Unidos a respeito do atentado de 11 de setembro. É nesse documentário que está a pergunta daquela teoria que eu falei para vocês antes. Será que o governo dos Estados Unidos sabia desse atentado? É esse documentário que mostra para o mundo aquela informação relativa ao avião da saída da família de Osama Bin Laden para a Arábia Saudita um dia após o atentado de 11 de setembro. Então também é um documentário muito interessante de ser assistido. Ele é um documentário um pouco difícil, ok? Ele começa com a reeleição do George W. Bush, levantando uma dúvida se essa reeleição ela foi fraudada ou não, e depois a história vai se desenrolando e vocês começam a juntar os pedacinhos, e é interessante porque ele vai trazer várias referências da guerra do Irã e do Iraque, da guerra do Golfo, da invasão ao Iraque e, por último, do atentado de 11 de setembro. Tá bom? Essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, gaguejei em algumas coisas, errei algumas coisas, mas enfim, saibam que foi feito de coração, tá bom? Beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Tchauzinho.